tudo bem? Meu nome é Melissa, eu faço parte aqui da Horus Marcas e Patentes, uma agência da propriedade industrial intelectual, localizada em Sorocaba, interior de São Paulo, que vem há mais de 15 anos ajudando as pessoas e as empresas a protegerem suas marcas, patentes, seus direitos autorais. E esse canal ele foi feito especialmente para você que tem interesse em conhecer um pouco mais a respeito desse mundo, de como que isso pode te ajudar a proteger o teu negócio. Então fique à vontade, você pode navegar aqui pelo nosso canal do YouTube, tem bastante conteúdo aí. Se precisar tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente. Fica até o final, se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Se você quiser, você também pode se inscrever, ajuda bastante que esse vídeo, nosso conteúdo, chegue a muito mais pessoas que podem ser ajudadas através do que a gente posta aqui. Eu vim trazer para vocês aqui hoje uma história. Gente, essa história ela me intrigou de tal forma que eu fui pesquisar, e faz uns 2 meses que eu tô pesquisando para bolar esse vídeo aqui para vocês. Por quê? O que eu percebi, né, ao estudar essa história? Eu tive primeiro contato através de uma série no Netflix dessa história, e eu assisti a série, só que assim, quando eu fui procurar o material para verificar, né, os dados da série estava correto, enfim, uma série baseada em dados reais, em fatos reais, eu verifiquei que a maioria dos vídeos que existiam na internet, além de não aprofundar tanto o assunto, eram mais uma análise do seriado do que uma análise dos fatos em si, né? E eu falei, bom, então eu vou procurar os fatos. E foi isso que eu resolvi trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, vamos lá, do que eu tô falando, gente? O que Melissa tanto tá falando? Tô falando do caso do Google Earth versus TerraVision, né? Uma empresa alemã que criou um programa muito semelhante ao Google Earth e processou o Google Earth por ter copiado o programa deles, né? No caso, a empresa chama-se Art+Com. É uma empresa localizada na Alemanha, constituída em 1988 e criada por Joachim Solter, tá? Me perdoem o meu alemão, né? Mas o nome dele é esse, Joachim Solter. Bom, gente, eu vou contar aqui pra vocês, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Eu vou contar pra vocês a introdução da história, né? Como é que a introdução baseada tanto na série quanto, né, nas histórias que eu li, tá? Depois eu vou contar o desfecho com documentos e depois eu vou passar para vocês quais lições vocês podem tirar disso, né, de todo esse acontecimento, para ajudar vocês a protegerem o negócio de vocês. Como que é a história, né? Vamos colocar dentro de um contexto, que o contexto ele é muito importante. A empresa Art+Com, alemã, ela foi fundada em 1988, um ano antes da queda do Muro de Berlim, né? Naquela época, existiam 2 Alemanhas, a oriental e a ocidental, a desenvolvida e a destruída, né? E quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, em 1989, então ali houve toda uma revolução cultural no lado que estava destruído, e eles dois começaram a interagir. E dessa interação, né, acabaram surgindo aí muitas inovações na época. De um lado, o pessoal estava descobrindo a tecnologia, do outro lado já estava em desenvolvimento uma tecnologia. Então, assim, foi como se foram 2 mundos se encontrando. E naquela época era o início. Gente, a gente que está vivendo agora, a gente vê internet, celular, telefone, a gente vê computador, todo mundo tem pelo menos um computador, todo mundo tem. Isso quem não tem um computador, um notebook, um celular que vale por 2 computadores e um tablet, não é mesmo? A gente tem muito equipamento eletrônico, muito acesso à internet, redes sociais, informação em tempo real. Naquela época, gente, eu não sei a idade de vocês, mas eu na verdade eu nasci quando o Muro de Berlim caiu, né? Se você sabe a história, você sabe quando eu nasci, tá? Não vou mastigar pra vocês essa informação. Quando eu era criança, eu me lembro, não tinha assim, cada um tem um computador em casa. Isso daí era uma coisa que as pessoas falavam, viu, por que você tem um computador em casa? Pra que um computador em casa? Hoje em dia a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, eu não vivo sem, né? O meu aparelho, né? Seja celular, seja computador. Naquela época não era assim. Tava começando a questão dos computadores pessoais. A internet, gente, tava engatinhando, não existiam processadores. Gente, só pra vocês terem uma ideia, para você fazer um programa de computador naquela época, os recursos eram escassos.
E assim, eram uns trambolhos de umas máquinas, assim, para dar conta de processar as informações, que assim, era limitado, né? Na Alemanha, principalmente, né? Como eu tô contando a história para vocês. Essa empresa, fundada por Joachim Solter, ela era uma empresa, ele sendo um artista, né? Era uma empresa onde ele fundia arte com uma tecnologia interativa que estava começando naquela época. Eu vou pedir até para a Nicola colocar aqui, o nosso editor querido, umas cenas do que eles faziam. Era uma arte, né, interativa que você... Era diferente, sabe? Era uma arte fundida com tecnologia que eles usavam em exibições, né? Eles exibiam, as empresas contratavam eles para fazer essas exibições. Inclusive, eu assisti vários vídeos do Joachim Solter na internet, no TED, né? No TED Vídeos. Então, assim, ele foi durante muito tempo muito ativo aí no mercado. Ao contrário do que passa na série, que na série passa que eles eram dois estudantes que estavam lá, dois jovens, né, não estudantes. Um era artista, o outro era mais um nerd. Eles se conheceram lá de uma forma inesperada e começaram a fundir ideias e montar. Aí que eles foram montar a empresa. Não, na história real, inclusive, o nome é diferente do nome que vocês veem na série, tá? Olha aqui, os inventores desse programa, predecessor do Google Earth, é o Pavel Maier. Isso daqui é um documento de patente, tá, gente? Isso daqui é original, tá? Pavel Maier, Axel Schmidt, Joachim Solter, Gerold Grunes. Eu acho que é assim que fala, tá? Tô supondo. Então, esses alemães, são 4 alemães que depositaram, fizeram um pedido da patente em nome dessa empresa Art Plus Com, tá? Isso, eles fizeram esse pedido de patente em 1996, tá? Vão guardando as datas aí. Tava tudo começando. E qual foi a ideia? Eles tiveram uma ideia, realmente, como eles já eram desse mundo, né, de produzir arte aliada à tecnologia, eles tiveram realmente uma ideia de construir, né, uma interface ali, um aparelho que permitisse que você navegasse ao redor do mundo, né, que você tivesse acesso a qualquer lugar do mundo a partir daquele aparelho. Eles procuraram incentivo fiscal para desenvolver esse projeto, né? Procuraram financiamento e a empresa Deutsche Telekom concordou em financiar e fornecer também o aparelho para que eles pudessem desenvolver esse programa, que na época chamava Onyx Computer, né? Que é um negócio grandão, assim, parece um armário. No seriado passa, e realmente, naquela época, eram poucos os computadores capazes de rodar programas tão pesados, né? E eles conseguiram, eles tiveram um prazo de 1 ano para desenvolver esse programa, desenvolveram, e 1 ano depois eles foram para uma feira em Tóquio, onde esse programa foi, assim, absurdamente um sucesso, né? Não é só o programa, né? É a parte física ali, né? O hardware e o software, né? Um conjunto. Agora pense, gente, se você quer navegar no Google Earth, você pega do seu celular e navega hoje em dia, né? Ou do seu computador. Naquela época eles tinham que transportar todo esse trambolho, né? Onde eles forem. Só que eles viajavam para tudo quanto é canto no mundo inteiro, vários países, várias localidades, para mostrar o invento deles, né? Nas exibições, como já era praxe da própria empresa Art Plus Com fazer isso, né? Eles faziam arte para ser demonstrada nas exibições públicas, né? E privadas das empresas. Começou a fazer muito sucesso, né? Só que assim, era limitada, a Alemanha era muito limitada naquela época, né? Na questão da tecnologia, muita gente não acreditava na internet, muita gente não acreditava que a internet ia alcançar patamares como alcançou hoje em dia. Muita gente não acreditava. Eles resolveram vir para os Estados Unidos para uma feira, né? Para um evento, onde eles conheceram um rapaz que trabalhava no Google na época. Eles vieram em busca, né, de inovações, de mais tecnologia. E, segundo a história, eles compartilharam alguns segredos do programa deles com esse rapaz do Google. Depois de um tempo, uns meses, a Google apareceu fazendo uma oferta de compra da patente deles por 3, 4 milhões. Eles não aceitaram, né, os alemães. E depois de algum tempo, apareceu, né, foi lançado o Google Earth em 2005. Aí que começa a nossa história, né? E eu trouxe pra vocês, eu fui procurar, gente. Eu fui procurar a decisão, né, do tribunal lá dos Estados Unidos, onde foi feito o processo.
E enquanto o nosso editor querido Nicola vai passando pra gente algumas imagens, né, de toda essa história que eu tô falando pra vocês, eu vou lendo pra vocês aqui o processo, tá? Pra vocês entenderem certinho o que aconteceu. Porque a maioria das análises no YouTube, elas só analisam a história do seriado. Só que a história do seriado, ela foi adaptada, né, para um seriado, né? Não é uma história real, tá? É uma história real, é uma história baseada em fatos reais, não é a realidade, tá? Então eu vou ler a realidade para vocês aqui, tá bom? Art+Com processou o Google em fevereiro de 2014, alegando que o Google Earth e os produtos relacionados, né, ao software do Google Earth infringem as reivindicações da patente da Art+Com. O julgamento começou em 23 de maio de 2016, durante o qual o Google procurou provar que a invenção foi colocada em uso público antes de 17 de dezembro de 1995 e que a patente, portanto, é inválida sobre uma lei que eles citam aqui. Gente, aqui eu preciso explicar para vocês. Na lei de patentes, não é assim em todos os países, tá? Mas em alguns países, no caso, Brasil e Estados Unidos é assim também. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Se você inventa alguma coisa e você exibe esse seu invento em janeiro, por exemplo, você tem um período de graça de 1 ano até você poder depositar essa patente, ou seja, em janeiro do ano seguinte, sem perder a novidade da patente. A patente, ela tem esse ano de graça, tá? Você pode fazer isso. Se você divulgou em janeiro e até janeiro seguinte você não depositou essa patente, se você for em fevereiro, março, abril, maio, 2 meses depois, 15 dias depois, você perdeu o prazo, aí essa patente, ela cai em domínio público, então você não pode mais depositar, ela não vale mais. E foi isso que o Google estava acusando, de o invento da TerraVision ter sido divulgado fora do período de graça. O Google apresentou várias formas de evidência para corroborar essa ideia, né? Primeiro, ele chamou Stephen Law como testemunha, que testemunhou que ele era empregado em uma fundação federal sem fins lucrativos chamada SRI, Stanford Research Institute, Instituto de Pesquisa de Stanford, e que ele ajudou a desenvolver o SRI TerraVision. SRI TerraVision é um programa semelhante ao TerraVision dos alemães, que foi desenvolvido nesse Instituto de Pesquisa de Stanford, nos Estados Unidos, tá? Antes da empresa alemã, que se tratava de um aplicativo de visualização da Terra, tá? Que usava um tal do algoritmo, daí aqui ele explica linguagem técnica, né? E ele também testemunhou que o SRI TerraVision, né, que é o TerraVision versão dessa universidade, fazia parte do projeto MAGIC, que era um projeto com fundos federais, tá? É que eu tô traduzindo simultaneamente do inglês, tá? Em inglês esse documento, tá? Eu tô traduzindo para vocês aqui. Era um documento, né, que recebia fundos do governo dos Estados Unidos e focava em visualização de terreno. Ele também testemunhou que 89% do código-fonte do TerraVision 3, né, e o projeto inteiro seria colocado em domínio público. Ou seja, quando é colocado em domínio público, não pode ser matéria de patente. Patente é só quando alguma coisa nova, né, que você inventou, uma invenção que não existe nada parecido no mundo. Lau também testemunhou que a TerraVision, né, a versão dessa universidade, do SRI, permitia que o usuário navegasse por uma representação de 2 ou 3 dimensões de uma área gráfica, podia fazer zoom e sair do zoom in and zoom out, em diferentes níveis de detalhe, e descreveu também como o TerraVision do SRI, né, pegava os dados de imagem, isso aqui é um detalhe técnico,
de uma rede de vários servidores através do país, né? Esse daqui é um detalhe que na patente, são detalhes de patente, tá? Então ele testemunhou lá. Ele também mostrou uma fita, né? Na época era VHS. Quem lembra do VHS, gente? Eu lembro do VHS. Entreguei minha idade. O Google também, enquanto o Lau estava testemunhando, mostrou um VHS de 1994, onde o narrador anda através, né? Através desse programa, né? Do Sri TerraVision. Ele opera, né? Esse programa. Daí ele descreve lá como era usado e tal, o programa, como é que ele foi feito, né? E também, e essa informação, ela foi importante para mim. A Corte dos Estados Unidos considerou essa informação verdadeira, né? Aí a gente fica sempre na mão, tipo assim, quem falou a verdade? Porque esse Lau recebeu dinheiro do Google para testemunhar, tá, gente? Ele foi pago pelo Google para testemunhar. Mas essa informação é importante. Se for real, realmente procede, tá? Se for verdadeiro. Lau também testemunhou que o Sri TerraVision foi demonstrado para uma audiência de mais de 100 pessoas em 1994, no simpósio técnico do projeto MED, que aconteceu na Universidade de Kansas, em agosto de 1994. E para uma audiência de mais ou menos 500 pessoas no SIGGRAPH 95, na conferência chamada SIGGRAPH, que aconteceu em Los Angeles em agosto de 1995. Que essa segunda SIGGRAPH, ele cita que nessa conferência, pelo menos 2 membros da Art+Com, que é a empresa alemã, eles foram nesse evento, tá? Isso é testemunha desse rapaz lá, que foi pago pelo Google para testemunhar. Ele explicou que deu a esses indivíduos, né, essas pessoas da Art+Com, cópias do código-fonte do Sri TerraVision e mostrou como é que funcionava, né, esse programa. O Google também mostrou a evidência, uma overview, né, um panorama de todo esse projeto do Magic. Né, Magic Project. Enfim, aqui tem detalhes técnicos, que eles começaram a discutir detalhes técnicos de patente, enfim, tal, não sei o que, não sei o que. E aí o que aconteceu? Em maio de 2016, o júri chegou no veredito, tá? E diz aqui, né, o veredito foi que o Google conseguiu provar que o Sri TerraVision System, né, que é o sistema do Sri, foi usado publicamente antes de 17 de dezembro de 1995 e que o sistema da Sri é bem parecido com o sistema do TerraVision dos alemães, né? E também a corte negou uma coisa lá que o Art+Com pediu, tá? Isso aqui são detalhes técnicos de lei dos Estados Unidos, eu não vou entrar nisso. Agora, vocês entenderam? Se vocês não entenderam, deixa aqui nos comentários, Melissa, eu não entendi nada. Se você entendeu, se você não entendeu, vamos lá para eu te explicar o que você não entendeu. E se você entendeu, parabéns. Também prosseguimos para as considerações finais. Vamos lá. O que aconteceu, gente? Segundo o processo, né? Porque a Art+Com processou o Google porque disse que eles roubaram e tal o programa deles, né? O código-fonte e tal. Só que daí, segundo o Google, eles foram escavar e esse programa, então, já tinha sido desenvolvido anteriormente e posto publicamente em 2 conferências por essa universidade de Stanford, tá? Nos Estados Unidos, onde o pessoal da Art+Com participou, né? E viu antes de eles começarem o projeto lá na Alemanha. Vocês pegaram essa informação? Isso é muito importante, porque você só pode patentear, como eu falei, gravem bem isso, um produto que é novidade. Primeira consideração que eu quero fazer. Lembra que toda vez que alguém quer registrar uma marca, eu falo, gente, tem que fazer a busca da marca para verificar se a marca tá livre, se você pode registrar, se segundo a lei ela é registrável, parará. Com patente é exatamente a mesma coisa. Ai, Melissa, eu inventei um negócio, uma coisa que só eu que inventei, um negócio, um processo, parará. Legal, você inventou mesmo? Vamos fazer a busca então. Primeira coisa que a gente tem que fazer a verificação é se realmente você inventou aquilo, porque o que acontece, gente? Ao redor do planeta Terra, existem vários países com vários inventores, que estão inventando várias coisas todos os dias por aí. Se em qualquer um desses países que
fazem parte, obviamente, dos tratados internacionais e tal, que o Brasil faz parte, mas é a maioria dos países, tá? Se algum desses países tiver a patente de algum produto que, né, seja igual, parecido com o seu, em algum detalhe importante ali, a gente tem que fazer a crítica, um laudo técnico comparativo para fazer a verificação, mas você não pode patentear 2 vezes a mesma coisa. Às vezes nem precisa fazer o laudo de tão parecido que é o negócio, né? Entenderam? Então, assim, a gente precisa sempre fazer essa busca antes para fazer a verificação, tá? Primeiro ponto que eu tenho que pontuar aqui para vocês com relação à questão de patente. Segundo ponto, gente, quando você quiser fazer um processo de patente, obrigatoriamente você vai ter que consultar uma pessoa que entende, porque a lei, ela é cheia dos detalhes, né? Esse período da graça, por exemplo, se às vezes uma pessoa leiga vai ler a lei e lê período da graça, domínio público e não sei o que, às vezes a pessoa não vai entender, né, o que é isso. Então, até ela estudar todos esses pormenores, esses detalhes, enfim, vai ser um pouco complicado. Outra coisa que eu sempre ensino vocês aqui, prevenir é muito melhor do que remediar em todos os casos. Então, assim, depois que chega na questão da justiça, você vai despender uma grana, né? Então, assim, é muita dor de cabeça, né? Para muitas vezes, de repente, você perder aí o processo. Sigam a Melissa, sigam o conselho da Melissa, que a Melissa sabe o que tá falando, sabe? No máximo possível, tente prever as situações através de alguém que entende. Obviamente, a gente não vai conseguir ganhar todas, né? Se você é uma empresa um pouco maior, né? Um inventor, né? Que está investindo um pouco mais em vários produtos, uma hora ou outra algum vai dar um tipo de problema. Beleza, né? Mas desde que você se previna o máximo possível antes, né? Para não sair tropicando por aí. Gente, então assim, a pergunta que não quer calar, afinal de contas, o Google copiou ou não copiou? Quem que copiou? Quem que é o vilão? E afinal de contas, alguém detém, né, a patente, né, do Google Earth? O Google tem a patente do Google Earth? A resposta é não, gente. Nem o Google, nem o TerraVision, nem o outro lá. Porque, como eu falei para vocês, o que está em domínio público já foi. Não pode ser patenteado de novo. A não ser que, pulo do gato, eu não sei se o Google tem patentes aí, eu não pesquisei nessa área, tá? Mas depois eu posso voltar de novo com esse assunto para vocês e trazer, tá? Então, o que aconteceu nessa história? Aconteceu que ninguém ganhou nada, na verdade. Ninguém ganhou, né? Só o Google, né? E o Google não tem patente, o Stanford, né, Research Institute já tinha desde o começo a intenção de fazer público, né, isso para uso mesmo da população. E o Art+Cam acabou, o que aconteceu com a patente deles, que eles perderam o processo, a patente foi anulada. O juiz anulou a patente porque ele entendeu que o produto já havia ser a plataforma, né, de uso, o software ali, o código-fonte, já tinha sido posto em público antes da data que, resumidamente, a patente da Articon foi depositada. Então, gente, e outra coisa que eu vou deixar para vocês aqui, pelo amor de Deus, que eu vivo falando, mas eu falo, mas muita gente não me escuta. Eu falo, gente, se você inventou alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? Mesmo que depois você vai descobrir que você não inventou, na verdade já tinha, né? Mas assim, a partir do momento que você acha na tua cabeça que você inventou alguma coisa, ó, boca de siri, não precisa contar pra ninguém. Não conte. Procure um profissional que vai te orientar com relação ao que você deve fazer, como que você deve proceder, né? Se você tiver que, para poder fazer um protótipo, para ver se funciona, se você tiver que ter contato com outras pessoas, faz elas assinarem um termo de confidencialidade, que não pode sair dali, porque se sair tem sanções, tem punições, tá? Não coloque publicamente isso, não fica filmando, postando, não. Né? Se é uma invenção, ó, boquinha de siri até o momento que você tiver com um documento que está protegendo a tua propriedade intelectual ali. Ah, Melissa, mas como que isso tudo aí vai me ajudar no meu dia a dia, na minha vida, não sei o quê? Gente, eu vou fazer um capítulo de patentes aqui, mas da mesma forma que as marcas, a patente ela pode ser vendida, né? Se for uma invenção bacana, um produto bom, você pode vender por alguns milhares de reais, até alguns milhões, dependendo do nível ali
de interesse, né, do comprador da patente. Você pode alugar, licenciar, então, se você tiver uma patente bacana, é o que acontece bastante no mundo da tecnologia, você pode cobrar um percentual, 5% de todas as vendas. 5% de R$1 bilhão é um bom dinheiro, né? Dependendo do seu invento, se ele vender bastante, né? 1 milhão, 500 mil, né? Todo mês, caindo um pouquinho ali, uma aposentadoria boa, né? Enfim, você pode fazer muitas coisas aí com o teu invento. Você pode produzir, vender e ter monopólio no mercado. Se for patente de invenção, são 20 anos. Se for patente de modelo de utilidade, são 15 anos, tá? Dizem que as patentes demoram muito para sair, realmente, mas hoje em dia as patentes verdes, elas são muito mais rápidas, podem sair aí mais ou menos 2 anos. E pessoas acima de 60 anos, a gente também pode pedir uma aceleração ali no exame, que também pode sair em 2 anos, 3 anos, a patente. Então, gente, as patentes, as marcas, elas são um termômetro para a gente avaliar o nível de desenvolvimento tecnológico de um país. Para vocês terem uma ideia, em 2017 a China depositou 1.380.000 patentes. Só a China em um ano. O Brasil depositou coisa de 27 mil, das quais apenas 20% eram de brasileiros, ou seja, 5.500 mais ou menos. De 5.500 para 1 milhão. E olha onde a China está, tecnologicamente falando, e olha onde o Brasil está. Então, gente, o Brasil precisa de pessoas que realmente se interessam em desenvolver e em proteger a inovação que é desenvolvida, né? Principalmente startups. Aí muita startup nem sabe, não tem nem essas informações. Abre empresa, abre loja, abre isso, abre aquilo, não sei o quê. E não protege, gente. Vamos proteger, sabe? Vamos proteger para isso daí gerar valor para você ter esse retorno financeiro de todo o investimento que você colocou no teu negócio. Tanto com relação a marcas, quanto com relação a patentes. E um detalhe importante, nos Estados Unidos a patente, Estados Unidos e Alemanha, o software, né, ele é matéria de patente. No Brasil nem sempre. Ele, via de regra, ele é matéria de direito autoral, onde as regras são um pouco diferentes. Apenas se o software estiver acoplado, ele somente funcionar com o hardware que foi desenvolvido. Então, nesse caso, a matéria de patente, depois a gente vai fazer um vídeo mais completo aí a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram a série ainda, assistam. Depois vocês deixam aqui nos comentários se vocês entenderam o que eu falei, se tiver alguma pergunta, né? Se quiser que eu clarifique um pouco melhor esse assunto. E se quiser falar, perguntar, tirar dúvidas, mandar sugestões, fiquem à vontade, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.